Olá, pessoal. Essa aqui é a quarta aula, a aula da semana 4 de Física do terceiro ano do PET, né? Plano de Ensino Tutorado, do mês de maio. É a nossa última aula do mês de maio. A gente já está no mês de junho, então a gente está um pouquinho atrasado, mas agora a gente está ficando em dia, né? Agora é só esperar vir a apostila do mês de junho. Nessa aula da semana 4, nós vamos trabalhar o quê? Não, do primeiro ano, né? Nós estamos no primeiro ano. Nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar o movimento uniforme. A gente já deu uma pincelada nesse assunto na aula anterior, quando a gente foi falar de velocidade média, velocidade instantânea. O que é o movimento uniforme? É aquele movimento onde a velocidade média onde a velocidade instantânea é sempre igual à velocidade média, é sempre a mesma, a velocidade instantânea é sempre a mesma. E aí, se você for calcular a velocidade média, você vai achar a velocidade, essa mesma velocidade que é a instantânea, em qualquer ponto, tá? Esse é o objeto de conhecimento que a gente vai estudar. A gente tem essa habilidade aqui, que é saber descrever esse movimento retilíneo uniforme, tá? A gente tem interdisciplinaridade com a matemática, como sempre, né? Porque a gente tem umas continhas ali para fazer, mas nada demais, nada muito complicado. Se você tiver tendo dificuldade, corre lá no material de matemática, dá uma estudada lá, depois volta para cá, tá? Orientações pedagógicas é a nossa matéria mesmo em si. Vamos lá. Aqui está falando do movimento retilíneo uniforme. O que é o movimento retilíneo uniforme? Essa palavra retilínea significa em linha reta. E uniforme significa em velocidade constante. Ou seja, a velocidade é sempre a mesma, não muda. Tá? Aí aqui a gente tem um desenhozinho mostrando o seguinte, ó, você tem esse caminhão. E aqui tem tempo igual a 1 segundo, tempo igual a 2 segundos, tempo. Ou seja, essa caminhonete saiu daqui com uma velocidade constante. Ela já estava andando, né? Com uma certa velocidade, só que eu comecei a cronometrar o tempo quando ela passou por esse pontinho aqui. Aí, em 1 segundo, ela tinha percorrido essa distância. Em 2 segundos, ela tinha percorrido mais essa distância. Essa distância daqui é igual a essa. E em 3 segundos mais essa. Essa outra distância também é igual a essa, que é igual a essa. Então, a cada segundo, essa caminhonete percorre uma distância igual. Percorre a mesma distância a cada segundo. O que significa? Para ela percorrer a mesma distância no mesmo tempo, ela tem que estar na mesma velocidade. Então, a velocidade dela não está mudando, a velocidade dela está constante, tá certo? Vamos ver aqui qual que é a fórmula da velocidade média, da velocidade no caso do movimento retilíneo uniforme. No caso do movimento retilíneo uniforme, a gente tem aquela fórmula que a gente já conhece, né, que velocidade, só que a gente conhecia com um m aqui, né, de velocidade média, é igual a, né, a dt, que era a variação dd, né, que é a variação da distância no tempo. No movimento retilíneo uniforme, a gente pode dar uma simplificada, só escrever sem o mzinho, sem nada aqui, só velocidade igual a distância sobre tempo, porque a velocidade é sempre a mesma mesmo, então se eu pegar qualquer distância e dividir pelo tempo que demorou para percorrer aquela distância, eu vou estar achando o valor da velocidade. Se eu passar esse t, jogar ele para cá, eu vou ter o quê? Que Vt é igual a d, ou seja, d é igual a Vt, beleza? Então eu posso escrever essa mesma fórmula dessas duas formas aqui, V igual a d sobre t, ou então d é igual a Vt. Em alguns, se o exercício estiver pedindo a velocidade, você usa essa fórmula. Se o exercício estiver pedindo a distância, você usa essa. E se o exercício estiver pedindo o tempo? Se eu tiver a distância, tiver a velocidade e quiser o tempo. Tudo bem. Aí você passa essa velocidade para cá e vai ficar tempo é igual a distância
dividido pela velocidade. Tranquilo também, né? Quer ver? Vamos fazer aqui, vamos escrever isso aqui só para vocês verem, ó, uma operação, só para vocês verem essa operação matemática, ó, V, tá, igual a D e aqui T. Beleza? Aqui, ó, a equação que a gente tem é essa aqui. V igual a D sobre T. O V minúsculo, tá? Como que eu posso operar isso? Olha, eu posso escrever, tá? Eu posso fazer assim. Se eu quiser a velocidade, beleza, eu substituo aqui o valor da distância, substituo aqui o valor do tempo, faço a divisão, achei a velocidade. Mas se eu já tiver a velocidade, tiver a distância e tiver o tempo, quero achar a distância. É só eu pegar o t e passar para o lado de cá. Pronto, vt igual a distância. Ah, mas tá, beleza. E se eu tiver a distância, tiver a velocidade, quiser o tempo, eu passo a velocidade para cá, ó. Tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Qualquer uma das três formas de escrever dá a mesma velocidade, porque eu só tô dá a mesmo resultado. As três formas são válidas. Eu pego aquela que for mais conveniente, beleza? Que é só ficar passando as coisas de um lado para o outro. Eu não estou alterando a igualdade. Então a equação é a mesma. É outras formas de escrever a mesma equação. Tá ok? Agora vamos fazer algumas demonstrações. Olha só. O que significa movimento retilíneo uniforme? Significa aquele movimento onde a aceleração é zero. A aceleração é zero. E a minha velocidade ela é constante. Ela pode ser qualquer valor. Vamos colocar aqui uma velocidade de 2 aqui. No movimento, isso aqui é um movimento retilíneo uniforme. Olha, veja só. O tempo que ele demora para percorrer essa distância aqui é igual ao mesmo tempo que demora para percorrer essa, que é igual ao mesmo tempo que demora para percorrer essa, mesmo aqui. Aqui, ó, passou pelos primeiros 25 metros, demorou 12,5 segundos. Os próximos 25 metros vai demorar mais 20, os 50 metros demorou 25 segundos, porque 12,5 aqui, 12,5 aqui. Ao todo, 25 segundos. A velocidade, o gráfico da velocidade é uma reta horizontal, ou seja, a velocidade aqui é sempre a mesma, de 2 metros por segundo. O gráfico da aceleração é um zero, né? Uma reta horizontal no zero, tanto que nem apareceu nada aqui. E o gráfico da posição é uma reta inclinada, tá? Com alguma inclinação aqui, mas ela é reta. Isso aqui é um movimento retilíneo uniforme. Vamos ver outro movimento retilíneo uniforme agora? Vamos ver agora um mais rápido, né? Isso aqui, ó. Não, 20 é muito. Vamos colocar 10. 10 metros por segundo. E start. Olha só. Aqui continua sendo uma reta. Está mais inclinada do que aquela hora, mas é uma reta. Aqui também é uma reta horizontal. Mais inclinada do que aquela hora, mas é uma reta. Com valor 10, com fixo. Aqui também é zero. Aceleração igual a zero. Repare que se a gente fizer as contas aqui, ó, essa distância aqui percorrida, 25 metros, e o tempo que gastou é 2,5. 25 dividido por 2,5 dá 10, né? 10. 50 dividido por 5, 10. Deixa eu pegar aqui, ó.
O segundo é 50 menos 25, 25, dividido por 5 menos 2,5, 2,5. Então, esses 25 dividido por 2,5 dá 10 também. Então, a velocidade instantânea, a velocidade de qualquer jeito que eu estou calculando aqui sempre dá 10, porque ela é constante. Tá? Isso aí são as características do movimento retilíneo uniforme. Vamos lá. Se eu colocar uma aceleração aqui pode ser uma aceleração pequena, né? Dá um encostãozinho ali no freio, vamos dizer, do carro, do acelerador do carro. O que vai acontecer? Aqui, ó, eu tenho que esse gráfico aqui tá parecendo uma reta, mas não é uma reta não, ele está fazendo uma curvinha. Aqui, essa reta não é horizontal, ela está subindo. E aqui, essa reta ela não está no zero, ela está no 1. Isso aqui significa que o movimento não é retilíneo uniforme. Esse movimento é retilíneo acelerado, né? Acelerado, uniformemente acelerado. Ele não é retilíneo uniforme. A velocidade não é constante. Então, esse movimento não é retilíneo uniforme. Vamos ver outro exemplo? Eu tenho agora o exemplo do seguinte. 10 é aceleração negativa. O que significa uma aceleração negativa? Vamos ver? O que acontece? Olha só, ele começou com a velocidade de 10 e a velocidade dele está caindo, está diminuindo. O gráfico da posição está fazendo uma curva para baixo. Aqui, olha só, ele foi freando cada vez mais devagar, chegou aqui e começou a ir para trás. Porque uma aceleração negativa significa uma aceleração para lá, para esquerda. A aceleração está cá embaixo no menos 1. Tá vendo? E aqui ó, o gráfico aqui chegou até curvar descendo. Isso também não é um movimento retilíneo uniforme. Esse é um movimento retilíneo uniformemente retardado. Ele não é uniforme. Beleza, gente? O único movimento retilíneo uniforme é aquele que a minha aceleração aqui é 0. Tá? A minha aceleração aqui é 0. É aquele que a minha aceleração é 0. A minha velocidade, ela aí se a aceleração é 0, a minha velocidade ela vai ser fixa. Ela pode ser qualquer valor, pode ser 100 aqui, pode ser qualquer coisa, mas ela é fixa, ela não muda. Tá? E aí ela vai e tem aquelas características que a gente acabou de ver. Beleza? Opa, aqui. O símbolo da velocidade, a gente sempre vai usar o V minúsculo. Para a distância, a gente vai usar o D. E para o tempo, a gente vai usar o T. Tudo minúsculo, tá, gente? Vamos resolver um exercíciozinho agora? Vamos lá. Vamos fazer essa atividade 1. Vamos pegar aqui. Atividade 1. Um caminhão de 20 metros, o caminhão de comprimento, vamos lá, 20 metros de comprimento, desenvolve uma velocidade constante, a velocidade dele é constante, ou seja, movimento retilíneo uniforme, numa estrada retilínea e plana. Ele demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão. Calcule a velocidade do caminhão em quilômetros por hora. Vamos lá, gente. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos fazer um desenhozinho aqui para ajudar a entender o problema? Vamos lá, ó. Você tem aqui uma ponte, tá? Tem aqui uma ponte.
Essa ponte, ela tem 180 metros de extensão, tá? Daqui até aqui tem 180 metros. E aqui você tem um caminhão. Ó, meu caminhão, isso aqui é um caminhão, tá? Eu vou desenhar isso aqui. Esse caminhão, ele tem um comprimento de 20 metros. Beleza? O que vai acontecer? Quando esse caminhão estiver aqui, a gente começa a marcar o tempo. E aí a gente começa a cronometrar o tempo. Na hora que ele chega, aí ele vai andando, ó. O caminhão vai andando na ponte, andando. Na hora que ele chegar aqui, ele ainda não terminou de atravessar a ponte. A gente está querendo o tempo que demora para atravessar. Por quê? Porque a parte de trás do caminhão ainda está em cima da ponte ainda. Então, ele tem que andar mais um pouquinho. Em consequência disso, o que significa? Que ele tem que andar a extensão da ponte mais a extensão dele próprio, né? Ele tem que andar isso aqui tudo mais isso, né? Então, o problema então se resume a ser a distância total percorrida não é 180 metros, é 180 mais 20. Então, vamos resolver esse problema aqui. Então, vamos lá, ó. Aqui está pedindo a velocidade do caminhão em quilômetros por hora. Tá bom, gente? Vamos lá. Em quilômetros por hora. Não podemos esquecer disso. Isso vai ser um detalhe importante. Vamos lá. Então, a velocidade vai ser igual... Qual que é a fórmula da velocidade? Distância sobre tempo. Certo? Distância sobre tempo. Vamos colocar aqui distância do tempo. Mas, enfim, qual que é a minha distância? A minha distância é 180 mais 20. E qual que é o tempo? O tempo é 10 segundos. Tranquilo, gente? Até aí tá tranquilo, né? Vamos de novo. Isso aqui vai ser igual a 180 mais 20, 200. Coloco um 10 embaixo aqui também. 200 dividido por 10. 200 dividido por 10 vai dar 20. Mas 20 o quê? Bem, é simples. É 200 o quê? 200 metros, né? 180 metros mais 20 metros vai dar 200 metros. Então, é metros e 10 o quê? 10 segundos. Então, é metros dividido por segundo. Vai dar 20 metros por segundo. Tranquilo. Até aí tá tranquilo, né? Só que tá pedindo em quilômetros por hora. Eu tenho que transformar isso. Então, como que a gente vai fazer essa transformação? Vamos lá. Olha, 20 metros é igual a quantos quilômetros? A gente sabe que 1 quilômetro é 1000 metros. Então, 20 metros vai ser igual a 0,02
0,20, né? Vai dar 20 milésimos de quilômetro. Então 1 metro é igual a 20 quilômetros. Então é 20 quilômetros por segundo. Não, 0,020 quilômetros por segundo. 1 segundo, vamos lá. E agora aqui, ó. 1 segundo é igual a quantas horas? Quantas horas? A gente sabe que 1 hora é 3.600 segundos, né? Então, 1 segundo é igual a 1 dividido por 3.600 horas. Beleza? Então, 20 metros por segundo vai ser igual a 20 metros por segundo é igual a 0,020 dividido por 3.600 quilômetros por hora. Isso vai dar quanto, gente? Vamos lá. Isso aqui vai dar quanto? Zero 20 dividido por 3.600 vai dar aproximadamente 5,55 quilômetros por hora. Ah, pessoal, e aquele negocinho de 3,6 e tal? Bem, o jeito que eu fiz aqui é o jeito mais natural de se fazer, né? Para você não ter que decorar a fórmula, não ter que decorar nada. Mas se você lembrar daquela regrinha aqui, assim, ó, para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6 e tal. Então tem aquele outro jeito também que você pode fazer, que é simplesmente pegar o 20 metros por segundo vezes 3,6 é igual... Não, 20 vezes 3,6, vou colocar assim, é igual a quanto, hein, gente? Não, dividido por 3,6... 20 metros por segundo dividido por 3,6 vai dar 5,55, né? 5,55. Então, 20 metros por segundo é igual a 5,55 quilômetros por hora. Se você lembrar dessa regrinha e tiver certeza que é assim para não se confundir, você pode fazer isso aqui. Se você não lembrar, esse jeito aqui ele está provando que você entendeu a matéria. Então, mesmo você não tendo decorado as regrinhas, você entendeu o conteúdo e conseguiu fazer. Tá ok, gente? Se você estiver fazendo esse exercício no seu caderno, você não precisa copiar essa questão. Basta você numerar direitinho e colocar a sua resolução. Sua resolução pode ser essa aqui de cima ou essa aqui de baixo. As duas formas estão corretas. Agora, se você estiver fazendo com o seu PET, né, a sua apostila impressa, você pode usar esse espaço que está dado aqui na apostila. Você pode resolver aqui nesse espaço também. Não tem problema. Ok, pessoal? Então vamos lá. Façam os exercícios 2, 3, 4 e 5. Me enviem. Pode ser pelo Classroom ou por e-mail. Anotem as suas dúvidas, que na aula online
na aula ao vivo, a gente vai tirar as dúvidas, vamos resolver algumas questões e se vocês não tiverem dúvidas, se vocês não trouxerem as dúvidas para a gente tirar, a gente vai ficar sem assunto, tá bom? Se vocês não tiverem estudado, não tiverem anotado as dúvidas, a gente vai ficar sem assunto, então a aula não vai ser muito produtiva. Então, estudem para a gente tirar as dúvidas e ter uma boa aula ao vivo, online. Tá ok, pessoal? Então, gente, até a próxima aula. Estudem aí.